Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados, vender mais e se tornar uma referência reconhecida pelas suas pacientes aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo esteticistas a faturarem R$ 20.000 trabalhando a metade do tempo. E o nosso tema de hoje é sobre como você escolher corretamente a sua caneta pressurizada. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar definitivamente, ou seja, de uma vez por todas, tudo o que você precisa saber para escolher corretamente a sua caneta, claro que baseado na minha experiência ao longo de mais de 5 anos. Isso não significa que você precisa utilizar a mesma caneta que eu uso, ou que talvez a sua colega utilize, ok? O que eu quero deixar bem claro é que isso não é uma recomendação de compra. Se você não pretende se arrepender na hora de escolher uma caneta ou você não quer perder dinheiro, eu recomendo que você fique juntinha aqui comigo até o final desta aula. Eu sempre me lembro da história de uma das nossas alunas, né, que ela se precipitou e resolveu comprar a sua caneta antes de se capacitar. Claro que muito incentivada aí pelo vendedor, né? O fato é que ela se arrependeu e muito. Por quê? Porque a caneta escolhida não foi a que atendia a demanda do público dela. E nesse meio tempo ela teve que acabar vendendo, colocando para vender a caneta, aguardando entrar dinheiro para conseguir dar entrada em outra. Enfim, resumindo, ela perdeu aí várias semanas de trabalho sem poder atuar por conta da falta da caneta. E se você pensa que canetas são todas iguais e que qualquer uma delas vai atender às suas necessidades, ou que você precisa comprar uma caneta mais cara ou a mais barata, eu te asseguro que você está prestes a fazer uma besteira no seu negócio. E claro que para te ajudar a dar os primeiros passos na escolha correta da sua caneta, eu vou primeiro te explicar o que você não deve fazer neste processo, ok? Então já pega a sua caneta aí e vamos anotar aí os erros fatais na hora de comprar uma caneta, ou seja, aquilo que muita gente comete, mas que você que está aqui comigo, você não vai mais cometer esses erros. Então, começando pelo seguinte, beleza, né? Muitas vezes a gente olha uma caneta e fala assim: nossa, que linda, ela é cor-de-rosa, ou ela é azul, ou ela é fluorescente, né? Isso daí tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes o dispositivo é muito bonito, ele foi feito para chamar atenção, mas ele pode não ter a qualidade ou as características adequadas para a sua necessidade. Então, gente, beleza, cor, eu sei que isso atrai bastante, né? Mas nós precisamos nos concentrarmos em outros parâmetros técnicos, tá? Outra armadilha que sempre pega aí, né, aos iniciantes, preço. Quando nós vamos, né, falar sobre preço, nós temos que levar em conta alguns pontos muito importantes que eu vou falar mais à frente para que você não caia na armadilha. Muitas vezes um dispositivo com um preço mais em conta, na verdade, não é mais em conta. E você vai entender o porquê disso mais à frente, tá? Outra armadilha. Ah, eu vou comprar determinada caneta porque a minha amiga tem e ela gosta e ela usa e ela tem bons resultados. Cuidado com isso. Muitas vezes o perfil dos seus pacientes é diferente dos pacientes da sua amiga, ok? Outra coisa, né? Vendedor. Tomem cuidado com isso, gente.
O vendedor, obviamente, ele quer vender o produto para você, mas nem sempre esse vendedor é um profissional capacitado e vai saber te explicar de forma imparcial, né, o que essa caneta pode fazer e quais são as verdadeiras funções e capacidades dela. E a última aqui, armadilha, são as promoções, né? Às vezes a gente vai aproveitar aí uma promoção e acaba comprando uma caneta que não é adequada para você. Então, esses daí são os erros mais comuns que eu escuto ao longo desses anos aí, né, de caminhada da pressurizada, e que, claro, você agora não vai mais cometer. Agora, eu vou te explicar a forma correta, o passo a passo completo para você adquirir a sua caneta pressurizada. Preparados? Então, vamos lá. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Deixe-me compartilhar a tela aqui, porque eu preparei um material incrível aqui para vocês, que é exatamente esta tabela comparativa de dispositivos. Então, vamos começar por aqui, olha só. Primeiramente, eu gostaria, né, de ressaltar algumas coisas bem importantes. Todas as canetas apresentadas aqui são canetas que possuem regulação na Anvisa. O que que é isso? Quando uma caneta ela está aqui no mercado brasileiro, obrigatoriamente, ela precisa ter o que nós chamamos de registro na Anvisa, que é um registro que é feito onde esse dispositivo se torna legal, né? Uma vez que ele é importado, ou mesmo ele sendo fabricado aqui no Brasil, ele requer sim um registro na Anvisa para que você possa trabalhar de forma legal com ele, ok? Caso haja uma fiscalização na sua clínica, no seu consultório, você está totalmente amparada com esse dispositivo, tudo bem? Ok. Segunda característica, né? Então, olha só, eu preparei aqui, eu coloquei uma de cada, né? Obviamente que a cada ano, às vezes até semestres, a gente tem aí atualizações, né? Ou seja, a gente tem lançamentos de novos dispositivos no mercado, tá? Então, esses daqui são os que nós temos atualmente no mercado, então vamos nos guiar aqui por essa tabela. Então, eu coloquei aqui alguns parâmetros bem importantes. Aqui na nossa tabela, eu coloquei aqui para vocês, né, as canetas, os nomes das canetas e aqui nessa vertical aqui as características. Então nós vamos ver cada uma delas aqui e vamos tirar todas as suas dúvidas. É importante, gente, vocês saberem que no ano que nós estamos, né, 2022 para 2023, nós já temos 3 gerações de caneta pressurizada. Então, nós temos de primeira, segunda e terceira geração. Vamos entender a diferença de cada uma delas. Então, olha só, eu vou começar aqui, olha, pela primeira caneta, né? Que é a caneta inicial, a primeira caneta que apareceu para a gente em 2018 na área da estética. Então, nós estamos falando aqui da caneta Confortin. A Confortin, gente, ela é uma caneta de primeira geração. Ela já era utilizada na odonto e também na medicina, antes de vir para a estética. E por que que ela é considerada uma caneta de primeira geração? Porque ela tem alguns mecanismos que são limitados. Então, por exemplo, ela é de disparo único. O que que significa isso? Cada disparo que eu faço, eu sou obrigada a recarregar a minha seringa com mais ativo, fazer a calibração novamente e aí sim dar o segundo disparo. Lembrando que o calibrador dela também é separado da caneta. Então, você tem que pegar a caneta, colocar ela dentro de um outro dispositivo para você fazer aí a calibração dessa caneta. Tudo bem? Então, ela é considerada uma caneta de primeira geração. Sem contar que a força da pressão dela se dá por um mecanismo através de mola. Perfeito? Então, olha aqui. Aqui ela é de primeira geração. Qual é o tipo, né,
de calibração, uma alavanca externa, né? Ou seja, um outro aparato que nós vamos encaixar esta caneta. Ela possui somente uma pressão. Isso quer dizer que ela sempre vai atingir a mesma profundidade, salvo quando a gente coloca mais ou menos dose de produto. Se você colocar menos produto, ela vai atingir uma camada mais superficial. Se você colocar mais produto, ela vai mais profundamente, ok? Disparos único, ela é de único disparo, ou seja, você precisa fazer a calibração a cada disparo. Qual é a vida útil desta caneta? Para quem não sabe, as canetas pressurizadas, né, elas são divididas, né, pela vida útil dela, são classificadas também pela vida útil dela. E a vida útil dela é o quê? É a quantidade de disparos que ela pode produzir ao longo aí, né, da sua vida útil. Perfeito? Então, aqui no caso dela, são 4.000 disparos. O que que acontece quando acabar esses 4.000 disparos? Ela simplesmente vai travar. Então, ela vai travar e aí você já não tem mais um dispositivo que seja utilizável, perfeito? Seringas, ela utiliza uma seringa de 0,5 ml. O volume dela por disparo, gente, vai de 0,1 até 0,5. Ela atende o corporal? Sim, atende o corporal. Para facial, eu não recomendo nem para facial nem para corporal, devido a força de impacto dela. Ela é uma caneta que ela tem uma força muito grande, tá? País de origem, Coreia do Sul, e ela tem pressão subcutânea? Sim. A pressão única dela atinge a camada subcutânea, perfeito? Bom, vamos aqui para o segundo tipo de caneta, que é a Pencare. A Pencare foi um segundo lançamento também, logo após a Confortin, né? A Pencare, ela já é muito utilizada nos Estados Unidos também. Ela é considerada uma caneta de segunda geração. Vamos entender por quê. Tipo de calibração giratória, ou seja, você vai girar a caneta para você calibrá-la. Pressões, ela também contém somente uma pressão. Isso quer dizer que ela atinge somente uma determinada camada na pele. Disparos único, também é de disparo único. A cada disparo, eu preciso reabastecer a minha seringa. Ela também tem aqui uma capacidade em torno de 4.500 disparos, segundo a fabricante. Ela vai utilizar seringas de 0,3, volume por disparo. Olha só, ela já começa com 0,04 ml, que é correspondente a 4 unidades, e vai até 0,1 ml, ou seja, 10 unidades. Ela pode ser utilizada no corporal, também no facial e também no capilar. País de origem, China. Pressão aqui, ela também é de pressão única, ok? Então, aparentemente, ela vai também atingir somente o subcutâneo. Nós vamos ser obrigados a fazer a dosagem dela quando a gente quiser atingir a pressão dérmica, com menos quantidade de produto, ou seja, de forma mecânica, a gente vai, né, fazer aí essa graduação de camadas, perfeito? Vamos passar aqui para a próxima. Nós estamos falando aqui da Smart GR. A Smart GR é um lançamento, já é uma caneta de segunda geração. Tipo de calibração é de alavanca, ou seja, você puxa a alavanca dela na lateral. Também só tem uma pressão, ou seja, só atinge uma única camada. Essa caneta, ela já vem já com o recurso de múltiplos disparos. O que significa isso? Significa que eu vou abastecer a minha seringa e eu posso dar vários disparos com essa mesma seringa abastecida. Ela aqui também vai girar em torno de 4.000 disparos. Eu tenho a opção de utilizar
seringas de 0,3 a 0,5 ml, e o volume por disparo vai desde 0,05 ml, 5 unidades, até 0,1 ml, 10 unidades. Ela pode ser utilizada para corporal, também não recomendo o uso dela facial nem capilar, ok? A origem dela é China e ela também vai atingir somente uma pressão que é correspondente ao subcutâneo. Vamos passar para a próxima, que é a caneta Mesodoctor. A Mesodoctor, também considerada de segunda geração, calibração de alavanca, também só tem uma pressão, disparos múltiplos, 4.000 disparos. A seringa utilizada é de 0,3 e 0,5, ou seja, você tem a opção aí de escolher. O volume dela por disparo, olha só, gente, já começa com uma unidade, 0,01 ml, até o quê? Até 0,1 ml. Então, notem como elas já vão ficando mais precisas, né? Aqui a gente pode utilizar ela no corporal. Eu também não recomendo o uso dela para facial nem para corporal, ok? País de origem dela, China. Pressão subcutânea é a única pressão que ela atinge. Agora nós vamos entrar aqui na terceira geração de canetas. Então vou começar aqui, olha, com a Smart XS, que é uma caneta de terceira geração. Nós vamos ter aqui tipo de calibração dela é giratória. Ela vai ter 3 níveis de pressão. Isso vai me dar o quê? A possibilidade de trabalhar de forma precisa na minha calibração na camada dérmica superficial, na camada dérmica profunda e na camada subcutânea, ok? Algumas determinadas canetas nós conseguimos chegar, inclusive, na fáscia muscular, dependendo de qual região estamos trabalhando. Disparos múltiplos, também posso fazer o reabastecimento dessa seringa e efetuar vários disparos nela, ok? Ela aqui, olha, gente, ela já tem um poder maior, ela já tem uma vida útil maior e ela já alcança 10.000 disparos. A seringa utilizada nela é a seringa de 0,5 ml. O volume por disparo também começa lá com uma unidade, 0,01 ml, e vai até 10 unidades, ou 0,1 ml. Pode ser usada no corporal, no facial e também no capilar. Origem China, e a pressão dela, gente, vai de pressão 1 para a derme, pressão 2 ou 3 para a derme profunda, subcutâneo, e algumas regiões ela também atinge a fáscia muscular na pressão 3. Vamos para a próxima, que é a Mesodoctor X. Também um lançamento aqui bem parecido com a Smart, de terceira geração também, giratória, com 3 pressões, disparos múltiplos, 5.000 disparos, um pouco menos, né? Metade, na verdade. Aqui você pode utilizar, você tem a vantagem de escolher por seringa de 0,3 ou 0,5. Volume por disparo também de 1 unidade até 10 unidades. Tem indicação para corporal, facial e capilar. Origem China, e também aqui, olha, pressão 1 para derme, 2 e 3 para o subcutâneo, dependendo do tamanho da minha prega adiposa, e também pode chegar à fáscia muscular, dependendo aí da região, ok? Vamos para a próxima, Injector Premium. Injector Premium também de terceira geração. Essa daqui, gente, ela é de alavanca e ela possui 2 pressões. As pressões dela vão atingir derme superficial e subcutâneo. Aqui eu tenho disparos múltiplos, 10.000 disparos de vida útil. Ela utiliza a seringa 0,3 ml e também faz disparos a partir de 1 unidade até 10 unidades ou 0,1 ml no máximo, ok? A recomendação de uso dela é para corporal, facial, capilar.
País de origem Brasil, ou seja, ela é produzida aqui no Brasil. Pressão para uso na camada dérmica é de alavanca 45 graus e para subcutâneo 90 graus. Lembrando que ela também vai atingir a fáscia muscular a 90 graus, dependendo da região do corpo. E aqui, para finalizar, né, a nossa tabela, nós vamos aqui, olha, para o lançamento da Twister Injector, que é uma caneta mais moderna, um último lançamento do mercado, que é uma caneta também de terceira geração, com a calibração giratória. Ela vai ter aqui, gente, 30 níveis de pressão. Então, eu tenho aqui, na verdade, né, um recurso muito mais avançado em termos de quê? De precisão de camada. Ai, doutora, eu vou utilizar as 30 pressões? Normalmente, você vai utilizar 6 pressões. Por quê? Normalmente, de 1 a 5, de 5 a 10, né? E aí você vai fazendo esses parâmetros. Então, normalmente, a gente vai utilizar 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Em alguns locais você pode utilizar a pressão 3, dependendo do que você for tratar e da área que você for tratar, ok? Disparos, ela também aqui tem a opção de disparos múltiplos e olha só, a grande diferença é a vida útil dela. Segundo a fabricante, a vida útil dela é de 100 mil disparos. Seringas, aqui nós temos, né, 0,5 ml, tá? Então, ela vai entrar com seringa de 0,5 ml. No início, quando ela começou a ser fabricada, ela tinha a opção de 0,3. Não tem encontrado atualmente no mercado a opção com 0,3, por isso que eu nem coloquei aqui na tabela, até, ok? Mas pode ser que você encontre eventualmente aí ela com adaptador para 0,3. Volume por disparos. Também ela é bem precisa, começa com uma unidade ou 0,01 ml e vai até 0,1 ml ou 10 unidades. Ela tem indicação para procedimento corporal, facial e capilar. Também é uma caneta brasileira produzida aqui pela empresa Basal, assim como a Injector Premium, tá? A pressão da derme recomendada entre 5 e 10, você atinge a derme. Lembrando que dependendo de alguns locais, pode ser menos de 5, tá, gente? Pressão subcutânea, a gente tem aí, olha, de 11 a 30. O que vai variar? Vai variar a minha prega subcutânea. E a fáscia muscular, ela vai atingir aí de 25 a 30, ok? Pode haver uma variação aqui também quando a gente fala, né, de alguma região onde eu tenho pouca ou ausência de tecido adiposo, como, por exemplo, aqui, olha, a região do occipito frontal, né? Então, se eu quero atingir aqui a minha fáscia muscular, estou fazendo um procedimento aqui que eu preciso atingir a fáscia muscular, talvez uma pressão menor já vai ser suficiente para atingir. Por quê? Porque praticamente nós temos ausência aqui do tecido adiposo. Então, gente, com essa tabela aqui, fica muito mais fácil você ver todos os parâmetros aqui, você conhecer todas as diferenças de cada uma delas e dessa forma você vai entender qual é a caneta que é mais adequada aí para o seu uso, para as suas necessidades, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que você seja uma profissional que você somente trabalhe com facial. Não há necessidade de você, por exemplo, né, investir em uma caneta, por exemplo, de 30 pressões, né? Por quê? Porque você vai trabalhar somente com facial. Então, normalmente você vai trabalhar com o quê? Facial? Camada dérmica no facial. Raramente, né? A não ser quando você for fazer o emagrecimento facial, uma lipo de papada, mas você pode trabalhar tranquilamente aí com uma caneta que não precisa ser uma caneta de 30 pressões, por exemplo, ou nem mesmo uma caneta de
3 pressões. Talvez a caneta de 2 pressões seja excelente para você. Perfeito? Já, se você já trabalha, eu só trabalho com corpo, né? Só trabalho corporal, vou fazer muito procedimento lipolítico. Então, o que que você vai utilizar? Você pode comprar uma caneta, por exemplo, uma caneta de segunda geração, que é uma caneta que vai te atender muito no corporal. Se você só for tratar, por exemplo, uma bioestimulação, se você for tratar somente gordura localizada. Por quê? Porque a sua camada alvo, a sua necessidade é essa. Algo muito importante que eu quero falar aqui com vocês é em relação ao preço. Lembra que eu falei que era uma das armadilhas, que podia ser um dos erros fatais? Então, agora você vendo essa tabela aqui que eu acabei de te mostrar, você vai entender por que que isso daí pode acontecer. Quando nós vemos, por exemplo, uma caneta que tem um preço muito bom, qual é a primeira conta que você tem que fazer? Não é o preço que ela está no mercado naquele momento, não é o preço que você vai pagar. Mesmo porque, quando você está comprando um dispositivo, você precisa entender que esse dispositivo não é um passivo, e sim um ativo. O que que significa isso, doutora? Significa que esse dispositivo que você está comprando é um bem ativo. Você vai rentabilizar com ele, ou seja, você vai gerar uma receita através dele. Então, é mais ou menos assim: você vai comprar um carro, ok? Qual é o uso que você vai dar para esse carro? Ah, eu vou comprar um carro e eu vou utilizar ele, por exemplo, como um serviço de carro de aplicativo. Perfeito. Então você está investindo em um ativo. Por quê? Porque você vai colocar o seu carro para trabalhar no aplicativo e você vai gerar uma renda com este carro. Tudo bem? Agora você compra o mesmo carro. Qual é o intuito? Qual é o objetivo da sua compra? Ah, eu quero comprar porque no final de semana eu quero passear, eu quero viajar com a minha família, eu quero ter um carro. Ok, então você não vai gerar uma renda com esse carro. Então, este carro é um passivo. Ok? Neste caso aqui da caneta, do dispositivo, você está investindo em um ativo. Então, a primeira conta que você tem que fazer, anota aí, quero papel e caneta, anota aí que agora eu vou te dar esse grande segredo. Primeira conta que você precisa fazer, você vai colocar lá em cima o preço do dispositivo e você vai dividir pelo número de disparos que ele dá durante a vida útil dele. Desta forma, você vai ter o quê? O valor por disparo, ou seja, você vai ter o custo por disparo. E olha só, quando você vai ver o preço, né, de um dispositivo, muitas vezes você vai ver uma diferença de 200 ou 300 reais, mas quando você pega o valor dele e você divide pelo número de disparos, você vai ver que o custo por disparo é muito diferente. Então, às vezes, você cai na cilada de pagar um pouquinho mais barato em um dispositivo, mas, na verdade, ele tem a metade do tempo de vida útil que o outro dispositivo te daria. Ou seja, você vai ter um custo mais alto por disparo e você vai ter metade do tempo de vida útil do seu dispositivo. Então, gente, essa conta é fundamental que você faça na hora de escolher a sua caneta. Outro ponto muito importante, depois de todas as especificações técnicas que a gente já viu e que você já entendeu aqui nesta tabela. Ok? O que que você vai verificar? Você vai ver sobre a assistência técnica desta caneta. E por que que eu te digo isso, tá? Porque inúmeras doutoras da beleza nossa, né, quando começam a trabalhar com a pressurizada, não param mais. Gente, a média de atendimento é de 15, 20 pacientes por dia. Então, imagine você se você ficar com algum problema na sua caneta e você não tiver assistência técnica. Então, isso é muito importante, você saber do seu fornecedor se há uma assistência técnica, se há, por exemplo, um seguro ou algo assim, que se você tiver que mandar a sua caneta, você tem uma outra caneta que você possa utilizar, né? E claro, aí vai uma dica de especialista para você.
você já inicia o seu trabalho e o seu próximo investimento vai ser uma segunda caneta. Exatamente por isso, se você tiver um problema com uma caneta, você tem outra para você trabalhar. Eu, particularmente, tenho 3 canetas na minha clínica, porque eu sei que se eu tiver um problema com uma, ou foi para calibrar, ou foi para assistência por algum outro motivo, eu tenho mais 2 canetas que vão aí substituir e eu não fico sem atendimento. Então, isso daí é algo que você já tem que começar na sua mente, né? Para que você possa já fazer esta programação de compra. Então, vimos parâmetros técnicos que são muito importantes, né? Que você tenha esse conhecimento técnico de cada caneta, não caia nas armadilhas aí, né? De bons preços, de promoção, muitas vezes, ou talvez de você ver aí uma outra caneta que a sua colega está utilizando, mas talvez não seja a caneta adequada para você, ok? Também é muito importante ver a vida útil da caneta e você fazer essa conta, né? Então, preço da minha caneta dividido pela vida útil e vai te dar aí o custo por disparo. E muitas vezes a gente pode cair aí nessa pegadinha. E por último, é muito importante que você tenha assistência técnica do fornecedor, para que você não fique aí parada, né? Caso aconteça alguma coisa com o seu dispositivo. Perfeito? Outro detalhe muito importante que eu sempre faço, né, esse tipo de alerta para vocês, né, na verdade são 2 aí. Primeiro, gente, vocês precisam utilizar sempre dispositivos com registro na Anvisa. Então, tome muito cuidado no momento da compra, tá? Para que vocês não caiam aí também nesta armadilha. E o último passo são os estudos realizados por essas canetas. Então, é muito legal você pedir para o fabricante da caneta te fornecer quais foram os estudos que foram realizados com essa caneta, né? Sendo estudos in vitro, estudos em vivo ou até mesmo em fresh frozen cadáver, tá? Então, é muito interessante para que você conheça a precisão dessa caneta, quais são as camadas que ela realmente atinge, né? Se é uma caneta onde você pode confiar, uma caneta que tem aí uma calibração adequada, uma precisão adequada e, claro, uma entrega adequada dos ativos que você vai utilizar nos seus procedimentos. Gente, com esse passo a passo, você nunca mais vai errar na hora de comprar, de escolher, de investir na sua caneta pressurizada. Porque, afinal de contas, essa é uma ferramenta que você vai utilizar muito, que vai fazer você decolar e, claro, que vai fazer você melhorar, aumentar os seus resultados, vai fazer você vender mais e se tornar uma referência aí na sua região, ok? Então, nós ficamos por aqui. Esse foi o nosso podcast Pressurizada. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.